Olá! Um dos principais assuntos que são abordados e discutidos na teologia pentecostal, sem dúvida nenhuma, passam pela interpretação de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e também 1 Coríntios, capítulo 12. Falando em 1 Coríntios, capítulo 12, quando o apóstolo Paulo lista os dons espirituais, ali nós encontramos 9 manifestações espirituais que já discutimos e já conversamos em aulas anteriores. Porém, na teologia pentecostal, há uma ênfase na discussão sobre o falar em línguas estranhas, sobre o fenômeno da glossolalia. Por isso eu quero compartilhar com você o objetivo da nossa discussão a partir deste tema, tomando por base a ideia de um conceito ou de uma análise do conceito da glossolalia para, a partir desse conceito, entendermos como de fato a glossolalia se desenvolve. Por isso, nós propomos como objetivo da aula o que você acompanha comigo nesse slide, que diz exatamente o seguinte: é objetivo desta aula compreender o fenômeno da glossolalia, ou seja, falar em línguas estranhas e suas implicações para a igreja nos dias de hoje. Dentro deste objetivo que nós estamos propondo inicialmente para esta temática, nós vamos entender, mesmo que rapidamente, a questão da etimologia, da formação e construção desta palavra e, conforme nós colocamos no objetivo desta aula, tentar conhecer quais são as implicações, o que de fato faz a diferença na vida de uma comunidade cristã ou até mesmo de um indivíduo em falar línguas estranhas. Para que a gente possa atingir esse objetivo, nós dividimos esta temática em 5 pontos distintos para facilitar a assimilação deste conteúdo. Em primeiro lugar, você pode acompanhar comigo em nosso slide. Nós estamos nos propondo a falar especificamente sobre a possibilidade de se falar ou de se expressar as línguas estranhas propriamente dita, ou seja, vamos falar sobre uma realidade experimental ou uma realidade de um comportamento que nos permite falar em línguas estranhas. Em segundo lugar, nós dividimos essa aula com o objetivo de falar sobre algumas perspectivas sobre a glossolalia. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o propósito do dom de variedades de línguas. Em quarto lugar, vamos falar sobre o dom de variedades de línguas, conforme descrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E vamos falar também sobre alguns relatos da manifestação do Espírito Santo na história. Nós acreditamos que nestas 5 temáticas nós vamos conseguir, juntamente com você, pelo menos, despertar o interesse de se conhecer o fenômeno de glossolalia, de se conhecer o fenômeno do se falar em línguas estranhas. Você sabe que talvez esta seja uma das principais críticas que o movimento pentecostal recebe, e nós vamos entender dentro dessa discussão o porquê dessas críticas, como se fundamentam biblicamente, como o movimento pentecostal defende a prática e o exercício do fenômeno da glossolalia, ou seja, do fenômeno que permite aos seus adeptos falarem uma língua diferente daquela língua que é conhecida na atualidade ou nos sistemas linguísticos do homem. Eu creio que essa aula ela será bastante edificante, vai trazer à luz muitos dos pensamentos, muitas das reflexões modernas sobre esse assunto, e o meu objetivo, o objetivo principal desta disciplina é mostrar para você as fundamentações que o movimento teológico tem para a questão da glossolalia e, num segundo momento, mostrar o porquê, no que a igreja é impactada, no que os membros do corpo de Cristo são modificados ou transformados a partir deste comportamento. O pentecostalismo clássico, ele se fundamenta na ideia de que o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em novas línguas. É importante eu ser honesto com você que existem 2 correntes dentro do próprio pentecostalismo clássico.
A primeira corrente e a principal corrente é esta que defende o falar em línguas como evidência ou exteriorização, uma comprovação de que o sujeito foi batizado com o Espírito Santo. Há uma segunda corrente, menor, é claro, no que diz respeito ao número de adeptos, mas que é real e que existe de fato, que acredita que não há necessidade de se falar em línguas para se evidenciar o batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, esta corrente defende o seguinte: se o indivíduo manifesta qualquer um dos 9 dons espirituais listados em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele de fato está ou é batizado com o Espírito Santo. Eu quero, a partir deste momento, compartilhar com você a fundamentação da teologia pentecostal, tomando como base o pensamento de um teólogo pentecostal chamado Altair Germano. Acompanhe comigo na tela o seu pensamento sobre a questão do falar em línguas dentro do pentecostalismo clássico. O pentecostalismo clássico entende o batismo com o Espírito Santo como uma obra do Espírito subsequente ao novo nascimento, ou regeneração, evidenciado pelo falar em línguas e disponível para a igreja também nos dias atuais. Mais uma vez, nós retornamos à ideia que estamos discutindo e que está norteando a nossa reflexão sobre a teologia pentecostal. Nós acreditamos, ou a teologia pentecostal acredita e fundamenta essa sua crença na ideia de que o batismo com o Espírito Santo é diferente da descida do Espírito Santo no momento em que o indivíduo entrega a sua vida a Jesus. Ou seja, ela só é possível mediante uma observância nos princípios de santidade estabelecidos na Bíblia Sagrada. Lembre-se que o movimento pentecostal é influenciado pelos ensinamentos de John Wesley, o movimento wesleyano. O que nós acabamos de verificar aqui no pensamento do teólogo Altair Germano é justamente uma concordância, uma fundamentação teológica pentecostal para esta ideia que nós estamos compartilhando. Evidência do Espírito Santo depois de uma conversão, depois de um processo único, onde o sujeito é transformado, regenerado, para que, de forma posterior, ele possa manifestar ou evidenciar esses dons espirituais. Lembrando também que a principal corrente do pentecostalismo acredita que a evidência, ou seja, a prova exterior que pode ser testemunhada, ela acontece a partir do momento em que o indivíduo fala em línguas estranhas. Vamos caminhar um pouquinho mais nesta ideia? Vamos para a próxima tela? Ela nos diz exatamente assim: um revestimento e derramamento de poder do alto com a evidência física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus, para o ingresso do crente em uma vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Observe que o teólogo Antônio Gilberto, que hoje é consultor doutrinário de uma das maiores denominações pentecostais no Brasil, que é a Assembleia de Deus, ele remonta à ideia que já discutimos anteriormente do pensamento do revestimento. Nós falamos em discussões anteriores, aqui na disciplina de Teologia Pentecostal, que a ideia do revestimento é literal quando se fala de algo a mais ou de algo extra. Você está vestido e quando você está revestido, você tem literalmente uma vestimenta que vem sobre aquela sua roupa. Antônio Gilberto, dentro desta ideia, defende justamente este pensamento. Possessão do Espírito Santo ou estar possuído pelo Espírito Santo nada mais é do que um revestimento sobrenatural que tem a sua origem em Deus, que tem a sua origem nos céus, e só há razão de eu buscar um relacionamento mais profundo com Deus a partir da ideia de que eu quero viver um diferencial no relacionamento, lembrando que batismo com o Espírito Santo, na concepção pentecostal, não está relacionado à salvação.
Salvação é uma coisa, como a gente diz na linguagem comum, no nosso cotidiano, e batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior. Então, o que o teólogo Antônio Gilberto está defendendo é justamente isso. Eu posso viver uma vida comum, eu posso viver uma vida afastado de pecados, longe do mundo espiritual, edificado em Cristo, mas eu também tenho a possibilidade de não sou obrigado, melhor dizendo assim, a buscar um relacionamento mais íntimo, mas para aqueles que querem um relacionamento mais íntimo, mais aprofundado, existe o revestimento do Espírito Santo manifestado nos dons espirituais, evidenciado pelo falar em línguas, que, além de trazer esse bem-estar ou esta qualidade espiritual para a minha própria vida, se caracteriza sempre pelo serviço, pelo cuidado e pelo amor ao próximo. Vamos adiante nessa discussão, olhe comigo para o próximo slide. Nós tratamos da glossolalia propriamente dita, como um termo originado da junção de dois termos gregos, o substantivo glossa, que significa língua, e o verbo laleiu, que significa falar. Ou seja, glossolalia é a fusão destes dois termos gregos e é apropriada no caso do Novo Testamento para descrever um fenômeno distinto. Observe que há uma diferença num fenômeno conhecido como xenoglacia na linguagem grega para glossolalia. É claro que você pode se aprofundar no estudo e na reflexão desses dois termos. Apenas para lembrá-lo, uma vez que você, em algum momento da sua jornada acadêmica ou nos seus estudos teológicos, ou até mesmo na sua reflexão particular teológica ou bíblica, você observou que existe um fenômeno chamado xenoglacia ou xenoglácia. O que significa isto? É uma possibilidade de um indivíduo ou de um ser humano falar milagrosamente, ou seja, sem anteriormente ter estudado este idioma, dentro de uma facilidade ou dentro de uma cadência jamais vista. Este fenômeno está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando pessoas que não haviam estudado ou não conheciam os idiomas de nações estrangeiras começaram milagrosamente a falar, e as pessoas que estavam ao redor daquele ambiente podiam facilmente entender. Quando nós falamos em glossolalia, nós falamos de uma língua que não é conhecida no sistema linguístico dos homens, não é praticada, não é falada, não é estudada, não existe para ela uma tradução literal, e sim uma interpretação para ela que nós vamos ver posteriormente. Então, no estudo do movimento pentecostal, nós precisamos entender que a evidência do se falar em línguas não se trata de um estudo da xenoglacia, mas sim um estudo da glossolalia propriamente dita. No estudo da teologia pentecostal, é importante olharmos para o fenômeno da glossolalia, ou seja, a atividade que permite os seus adeptos a falar em línguas estranhas, olhando para algumas perspectivas, em especial para a perspectiva linguística, psicológica e também mística. Acompanhe comigo no próximo slide o que seriam estas perspectivas ou estas reflexões sobre a glossolalia. Como um fenômeno linguístico, nós colocamos que trata-se de uma linguagem anômala, não catalogável como língua. É única em cada caso, por consistir uma ordem de sílabas geralmente simples, que não se unem sistematicamente a partir de sistemas que são semânticos, conforme as regras determinadas, como ocorre nas línguas autênticas. Elas não são línguas catalogáveis porque não são línguas humanas, não são linguagens humanas conhecidas do homem. São linguagens que têm a sua origem nos céus. Abrindo um parênteses nesta reflexão de uma perspectiva linguística, você recorda que a Bíblia Sagrada faz menção à língua dos anjos. E muita gente interpreta este texto de forma equivocada.
A Bíblia não diz que os anjos, ou não faz nenhuma afirmação, ou a gente não encontra uma justificativa no texto bíblico para dizer que esta manifestação de glossolalia permite o homem falar no mesmo idioma dos anjos. Quando a Bíblia faz esta referência à língua de anjos, ela está preocupada em dizer que os anjos se comunicam num idioma que tem a sua origem nos céus, ou seja, a origem da linguagem dos anjos é celeste. A Bíblia, quando fala do fenômeno de glossolalia, tem esta mesma intenção. Ela não afirma, e você não vai encontrar nenhuma fundamentação para este tipo de afirmação, de que os homens falam línguas de anjos. Apenas ela tem o cuidado, a Bíblia Sagrada, de demonstrar que o mesmo Deus que criou uma linguagem para os anjos é o mesmo Deus que permitiu para os seus servos, os seus seguidores, os seus discípulos, também na terra se expressarem numa linguagem que a sua origem é celeste e não humana, não terrena. Vamos um pouquinho adiante nessa discussão? Olhe comigo para o próximo slide. Nós afirmamos, dentro de uma percepção da glossolalia como fenômeno psicológico, o seguinte: trata-se do ingresso no mundo simbólico, que caracteriza então a dimensão humana, ao dar sentido à cultura e marca o limite do homem com a natureza. Olhe para esta afirmação da Maria de Lourdes Gomes. Se você puder voltar, inclusive, comigo nesse último slide, apenas para você ter bem em mente o que ela diz, falar em línguas, dentro desta perspectiva psicológica, ela dá sentido a uma cultura e marca o limite de um homem com a natureza. Eu fiz questão de ler juntamente com você novamente esta percepção ou esta perspectiva psicológica, porque existe um motivo, existe um porquê do se falar em línguas estranhas. Ela não pode ser olhada apenas como um momento de êxtase espiritual, ou um momento de se extravasar, colocar para fora, como a gente diz, algum tipo de sentimento. A teologia pentecostal, inclusive, faz uma crítica bastante severa a pessoas que se apropriam ou que tentam exteriorizar ou mostrar de forma equivocada, algumas vezes, a presença do Espírito Santo apenas exteriorizando as suas línguas dentro de um fenômeno de glossolalia, apenas no sentido de fazer barulho ou mostrar ou exteriorizar uma superioridade de espiritualidade. Por isso que a perspectiva psicológica que olha para a glossolalia, ela tem esta preocupação em mostrar o sentimento que dá sentido à cultura, dá sentido e marca o limite entre aquilo que é humano e aquilo que é sobrenatural. Vamos um pouquinho adiante nessa discussão? Olhando para estas perspectivas, nós observamos se tratar de uma perspectiva linguística, uma perspectiva psicológica, mas também uma perspectiva religiosa e mística. Por se tratar de uma norma para o desenvolvimento de uma ação sacra, pode ser dito que os ritos buscam o contato com o sagrado. Sendo assim, o rito consegue uma participação com o transcendente, imitando simbolicamente um gesto que é primordial. Observe que quando a gente fala em místico, num primeiro momento, dentro de uma visão teológica protestante, a gente tem um certo preconceito ou até um medo de falar de misticismo. Porque geralmente nós associamos a expressão místico, associamos a expressão misticismo a uma espiritualidade não cristã, ou diferente de uma interpretação ou de um pensamento cristão. E aqui fica uma sugestão para que você possa se aprofundar um pouquinho no conhecimento do conceito e da aplicação do termo ou da expressão místico e misticismo. Ela não é perigosa, ela não é antibíblica, ela não é anticristã. Pelo contrário, quando você vai, por exemplo, fugindo um pouquinho da discussão da nossa disciplina, quando você faz discussões teológicas escatológicas, quando você analisa o livro do Apocalipse, você observa que João está tendo experiências místicas, e às vezes a gente tem medo de compartilhar isso com as pessoas, ou até mesmo no ambiente eclesiástico,
por pensarmos que seremos julgados ou interpretados como espiritualistas não cristãos, não fique com medo de adotar esta expressão. O que João está tendo no Apocalipse é uma experiência mística, transcendente, foge daquilo que é natural, daquilo que é limitado pelos conceitos e pela natureza humana. Então, quando nós olhamos para a glossolalia, dentro das suas muitas perspectivas, nós podemos enfatizar que a glossolalia, ela pode ser vista numa perspectiva linguística, por não ser catalogável, numa perspectiva psicológica, porque ela traz limites entre aquilo que é humano para aquilo que é sobrenatural, e pode ser olhada para uma perspectiva mística, porque ela é fruto de um relacionamento espiritual. Concluindo esta reflexão, nós observamos que outras muitas perspectivas podem fundamentar a existência da glossolalia. E é a partir deste momento que nós vamos discutir este fenômeno na prática, tendo como fundamento a interpretação na Bíblia Sagrada. Em algum momento da sua trajetória de vida cristã, ou até mesmo você que não é praticante de uma religião, mas é um estudioso da ciência bíblica e da teologia propriamente dita, você já deve ter feito a seguinte pergunta: por que existe um grupo de protestantes que falam em línguas estranhas? Há algum propósito nisso? Há algum objetivo nisso? Se há algum propósito, qual é a fundamentação que este grupo protestante tem para justificar esta realidade que os leva a falar em uma linguagem desconhecida, num fenômeno chamado glossolalia? Eu reservei alguns pontos para compartilhar com você que creio que nos ajudam ou que nos abrem um pouquinho as portas para entender a justificativa pentecostal para que os seus adeptos possam falar em línguas estranhas. O primeiro deles, você acompanha comigo nesse slide, nos traz a seguinte informação. É propósito de se falar em línguas estranhas a questão da edificação pessoal. Todo dom espiritual edifica seu portador de alguma forma, direta ou indiretamente. Mas o dom de falar em línguas é o que edifica em intensidade maior se não houver interpretação. Você sabe que no estudo, e não só no estudo, mas na realidade pentecostal, o fenômeno da glossolalia, ou seja, a possibilidade de um indivíduo falar em línguas estranhas, ele tem como principal objetivo, ou primeiro objetivo, trazer edificação espiritual. O que é edificação espiritual? É uma construção que vai sendo aprimorada a cada dia, tornando aquela construção cada vez mais complexa e mais acabada. É objetivo, e esta é uma das justificativas bíblicas no movimento pentecostal, promover edificação espiritual. Na prática, o que significa isso? O sujeito que fala em línguas estranhas está, desta forma, se relacionando em um nível de profundidade diferente da normalidade, o que obrigatoriamente o levará a experimentar ou ter experiências diferenciadas da normalidade coletiva. Por isso, o falar em línguas estranhas edifica a si mesmo. E daqui a pouquinho eu vou explicar, trazendo o pensamento do teólogo pentecostal Maio Pirman, a justificativa, ou seja, o que significa de fato esta edificação espiritual particular ou pessoal. Vamos andar um pouquinho para entender ainda esses propósitos. No próximo slide, nós observamos que é propósito de se falar em línguas estranhas a glorificação a Deus. Este modelo de adoração deveria ser mantido pela igreja contemporânea, uma adoração desinibida e poderosa, que fosse um tipo de testemunho, mesmo que indireto, para descrentes que estão observando. É também propósito de se falar em línguas estranhas a glorificação a Deus como testemunho. Você pode se perguntar,
Mas não traria mais escândalo ou não traria mais confusão o fato de um grupo de pessoas estarem gritando bem alto, falando bem alto, numa linguagem desconhecida? A priori, até pode parecer estranho, até pode fugir da normalidade. Mas existe, sim, um testemunho quando pessoas de níveis culturais, econômicos e sociais diferentes estão reunidos em um mesmo ambiente, em uma igreja, estão reunidos num ambiente eclesiástico. Isto demonstra que a ação de Deus em relação ao ser humano, possibilitando esse ser humano glorificá-lo em outras línguas, adorá-lo em outras línguas, mostra o equilíbrio de Deus no tratamento com o ser humano. Não existe o que é mais importante e o que é menos importante. O ser humano de menor condição econômica, à luz dos olhos de Deus, ele tem a mesma importância daquele que tem mais condições econômicas, por exemplo. Por isso, o testemunho, quando existe uma glorificação coletiva, quando leva os crentes ou os adeptos desta confissão pentecostal ou deste movimento pentecostal a adorarem a Deus numa linguagem desconhecida humana. O testemunho imprime na mente das pessoas o trabalhar de Deus de forma igualitária na vida do ser humano. Em terceiro lugar, você observa comigo na próxima tela, que é propósito de se falar em línguas estranhas, uma comunicação espiritual com Deus. Quando a pessoa fala em línguas e não há interpretação, ela fala de maneira direta com Deus. Espírito para espírito, ou seja, o Espírito Santo toca em nosso espírito. Como a gente verifica de fato esta realidade? Você pode se perguntar, existem momentos então em nossa comunicação ou em nosso relacionamento com Deus que se faz necessário a gente falar em códigos com Ele? Não. Nós não temos uma fundamentação ou justificativa bíblica, para trazer a informação de que existe uma codificação para se falar com Deus. Não há esta necessidade. Observe que a Bíblia fala em revestimento. Revestimento, conforme a gente já abordou na discussão desse tema, faz referência direta a um nível de relacionamento diferenciado, um nível de profundidade diferenciada em relação à normalidade dos outros crentes ou dos outros membros da comunidade de fé cristã. Por isso, as línguas estranhas, dentro da perspectiva pentecostal, serem uma possibilidade de comunicação onde Espírito e Espírito de Deus estão em sintonia, estão em um nível de aprofundamento diferenciado da normalidade. Vamos um pouquinho adiante ainda para dar continuidade ao entendimento desses propósitos. Em quarto lugar, as línguas estranhas existem como sinal para os descrentes. As línguas são um sinal para os incrédulos, não para os crentes. E isso deve indicar as línguas compreendidas por eles, tal como sucedeu no dia de Pentecoste. Podem recebê-las ou rejeitá-las, mas assim mesmo terão sido alertados da realidade de certa mensagem de Deus por meio deste sinal. Nós falamos nesta discussão que línguas estranhas sempre serão testemunho para o incrédulo, para o sujeito que não vive aquela realidade espiritual. Falamos nessa discussão que isto é possível através da glorificação coletiva, mas também através do testemunho pessoal que o incrédulo, ou seja, aquele que não acredita, tem quando olha para um ser humano dentro da sua simplicidade, da sua limitação humana de ser usado por Deus para fazer coisas, para compartilhar mensagens e para revelar segredos que humanamente seriam impossíveis. Estas são algumas das motivações e objetivos de se falar em línguas estranhas. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10, é um dos textos bíblicos estruturantes para a discussão
da confissão de fé pentecostal, ou seja, da sustentabilidade estrutural de uma crença genuinamente pentecostal. Vamos já a esse slide para nós entendermos o nosso objetivo nesse momento de nossas discussões. Olhando para 1 Coríntios capítulo 12, nós observamos que essas línguas mencionadas neste texto podem ser humanas e vivas, ou uma língua desconhecida na terra, como já falamos das línguas dos anjos. A língua falada por meio deste dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, quanto por quem ouve. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 16. Observe, deixa eu tentar ser mais prático na discussão do que nós acabamos de ler aqui. Porque o fenômeno da glossolalia não é catalogável, e nós vimos isso na perspectiva linguística do próprio termo glossolalia. Vamos tentar, num exemplo bastante rudimentar, bastante simples, entender a tradução e interpretação de uma linguagem humana para uma linguagem espiritual como é a glossolalia. Vamos imaginar uma expressão qualquer dentro de um idioma que nós temos um pouco de conhecimento sobre ele, que é o inglês. Imagine que uma expressão simples, que a gente inclusive faz brincadeiras com ela, porque uma das primeiras frases que a gente aprende brincando no inglês é dizer the book's on the table. Vamos pegar, por exemplo, a expressão table. Table é uma expressão dentro da língua inglesa que, traduzida para o português, literalmente significa mesa. Então, quando eu uso a expressão table em inglês, eu estou falando em português mesa, ou seja, eu faço uma tradução direta. Todas as vezes que eu ouvir uma pessoa usando a expressão table, eu sei que ela está fazendo uma referência a um objeto, a algo material, mesa. No fenômeno da glossolalia, que é uma linguagem espiritual, não existe tradução, existe interpretação. Por que não existe tradução? Senão ela seria uma linguagem humana. Todas as vezes que eu ouvisse uma expressão dentro do fenômeno de glossolalia, de imediato eu faria uma correlação com o meu idioma. Vamos imaginar, não quero aqui imitar uma língua estranha, mas vamos imaginar uma expressão dentro do fenômeno de glossolalia XYZ. Imagine que XYZ é uma expressão vocálica que transmite ou manifesta uma língua estranha. Se ela fosse uma língua humana, vamos imaginar que XYZ fizesse referência a uma caneta, por exemplo. Você teria feito uma tradução. Mas é impossível eu traduzir XYZ. Por quê? É uma linguagem desconhecida, inclusive pelo sujeito que as emite. Há, então, por intermédio de uma ação sobrenatural, e se é sobrenatural, não existe uma explicação lógica, racional, humana para este evento, ela deve ser interpretada por alguém que é capacitado pelo Espírito Santo quando manifesta um outro tipo de dom, que é o de interpretação de línguas. Vamos um pouquinho adiante no nosso material. Nós trouxemos a seguinte informação. O falar noutras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão faculta ao crente a comunicação direta com Deus, isto é, na oração, no louvor, no bem-dizer e na ação de graças, expressando-se por meio do espírito mais do que da mente, de acordo com 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, versículo 14, e orando por si mesmo ou pelo próximo, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente, conforme 1 Coríntios 14, versículo 2, 15 e 28. E também em conformidade com o livro de Judas, versículo de número 20. Você observa que a prática do se falar em línguas estranhas, ela é verificada em nosso cotidiano, em nossas atividades devocionais. Embora eu não goste muito dessa expressão momento devocional, porque ela dá uma ideia de que existem momentos em que nós somos seculares e existem momentos em que nós precisamos ser espirituais,
E como eu disse a você, eu não gosto muito dessa expressão, porque dá a ideia que a gente tem tempo para Deus e tem tempo para as coisas que não são de Deus. Não é esse o sentido do fenômeno de se falar em línguas estranhas ou viver esta comunhão com o Espírito. Porque mesmo em nossas atividades cotidianas e seculares, nós não nos ausentamos do Espírito, a nossa comunicação espiritual, ela não é interrompida. Por isso, há uma preocupação, e esse é um dos pilares do movimento pentecostal, de que o indivíduo que professa esta fé pentecostal caminhe dentro de um sistema que o leve a viver em santidade, um sistema que o leve a se aprofundar no seu relacionamento com Deus de forma mais íntima a cada dia da sua vida. Vamos um pouquinho mais adiante em nossa próxima tela, em nosso próximo slide. Nós observamos que as línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito, para que a igreja receba edificação conhecendo o conteúdo de sua interpretação, isto é, o significado da sua mensagem, conforme 1 Coríntios 14, versos 3, 27 e 28. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. Observe que a Bíblia se preocupa e o apóstolo Paulo se preocupa em mostrar algumas regras para que a língua possa ser utilizada. E para nós entendermos de fato, na prática, como isso se processa, a gente tem uma explicação bastante interessante em Meyer Pearman. Olhe comigo nesse slide, quando ele faz a seguinte afirmação: deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. E o Meyer Pearman, quando justifica esta utilização de línguas coletivas, diz que, em primeiro lugar, uma língua estranha deve ser um louvor em êxtase dirigido a Deus somente. E, em segundo lugar, uma mensagem definida para toda a igreja. Nós concluímos, em especial olhando para a afirmação do Meyer Pearman, que quando eu falo em línguas estranhas para minha edificação espiritual, num ambiente coletivo, os outros devem ficar em silêncio. E Deus levantará alguém para interpretar esta mensagem. Mas quando todos falam em línguas estranhas ao mesmo tempo, está havendo uma quebra do princípio bíblico? Não. Ele está nos dizendo o seguinte: as línguas estranhas são uma possibilidade de adoração coletiva, uma vez que não são mensagens espirituais para a igreja, mas são demonstração de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito de forma coletiva, o que permite a sua colocação ou a sua verificação coletiva sendo realizada de fato por todos os membros daquela comunidade de fé. Houve um tempo na história da igreja que os dons espirituais deixaram de ser enfatizados, deixaram até de ser discutidos e também deixaram de ser ensinados nos púlpitos e pela liderança da igreja. O movimento pentecostal recebe, quando criticado, inclusive, muitas pessoas dizem e afirmam o seguinte: não existem relatos, não existem registros, eles cessaram, eles acabaram, dando, inclusive, fundamentação para o movimento cessacionista a fazer esta afirmação. Eu quero, rapidamente, numa visita à história da igreja, compartilhar com você o registro que prova historicamente que estas manifestações não cessaram, sempre foram evidenciadas na história da igreja. Olhe comigo nesse slide, nós observamos o relato de Irineu, que declarou que no seu tempo muitos cristãos falavam línguas estranhas pelo Espírito e tinham dons, inclusive o de profecia. Indo no próximo slide, você olha para Justino Mártir, também no aspecto do registro histórico, afirmando que nos seus escritos mencionou dons espirituais em evidência nos seus dias, inclusive o dom de línguas estranhas pelo Espírito Santo. No registro histórico de Justino Mártir, é bastante interessante porque há um registro histórico de que se falava em línguas estranhas. Até mesmo aqueles que fazem uma crítica ao movimento pentecostal
enfatizam sempre que houve sim uma interrupção desses dons, mas há alguns mais flexíveis que dizem não foi exatamente uma interrupção, mas uma diminuição, e aqueles mais ortodoxos dentro desse pensamento que é flexível, ortodoxia dentro de uma flexibilidade, se é que assim nós podemos dizer, acreditam línguas estranhas não foram necessárias ou não se há evidências da sua existência. Justino Mártir, no seu registro histórico, mostra o contrário. Sempre foi verificado no seu tempo pessoas falando em línguas estranhas. Vamos um pouquinho mais nessa viagem pela história da igreja. Você observa no próximo slide que Orígenes, um dos pais da igreja, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, eram fato notórios nos seus dias. Crisóstomo, que foi patriarca de Constantinopla, relatou um caso em que 3 membros da sua igreja falaram pelo Espírito Santo em persa, latim e hindu. Interessante que o Crisóstomo traz dentro do registro histórico a observação do fenômeno de xenoglacia, ou seja, membros de sua comunidade falando idiomas que não eram da região geográfica que viviam ou de sua origem, comprovando a possibilidade do mesmo fenômeno descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, sendo verificados nos seus dias. No movimento pentecostal, este registro do Crisóstomo, ele é bastante interessante para justificar ou para fundamentar a ideia da continuidade dos dons espirituais no desenvolvimento da história da igreja, ou melhor, na contemporaneidade das suas manifestações. Olhando ainda para essa história, você acompanha comigo nesse próximo slide, você vê o relato de Agostinho, que foi bispo de Hipona, no norte da África. Ele deu testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência também no seu tempo. Olhando para os valdenses e albiguenses, que foram grupos bastante importantes na história da igreja e influenciadores na história da igreja, os historiadores, quando olham para os valdenses e para os albiguenses, eles afirmam que entre eles havia manifestações espirituais em línguas estranhas, de acordo ou segundo o Novo Testamento. Você observa aqui, e é bom a gente voltar um pouquinho aqui nas nossas discussões ou reflexões teológicas, que o movimento cessacionista, ou a teologia cessacionista, defende a ideia de que os dons foram dados por Deus à sua igreja apenas no período inicial da sua existência, ou seja, tão somente a igreja primitiva ou no final ou na morte do último apóstolo é que estes dons eram justificados. Em outras palavras, a teologia cessacionista está dizendo o seguinte: a igreja estava sendo consolidada, ela estava nos seus primeiros anos de existência e havia uma necessidade de um testemunho extraordinário para as nações da sua liderança em Deus, ou seja, de algo que não era humano, que foi estabelecido por Deus. Observe que, ao longo da história, você percebe o contrário. Você percebe que essas manifestações continuaram a existir, justificadas e subordinadas ao texto sagrado, à Bíblia Sagrada, em nenhum momento fugindo ou atuando na marginalidade das escrituras sagradas, mas sempre cumprindo com os seus propósitos e também com os objetivos bíblicos. Então, em toda a história da igreja, você vai observar estas manifestações rigorosamente subordinadas ao texto bíblico. Vamos um pouquinho adiante nessa história da igreja para olharmos para este relato. No próximo slide, você observa que o próprio Lutero falava em línguas e profetizava, conforme depoimento histórico do Dr. Jack Deere, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas, um dos principais seminários teológicos do mundo. Você vê na análise dos anabatistas na Alemanha que havia entre eles manifestações do Espírito.
inclusive dons espirituais e línguas estranhas. Não há uma justificativa, não há um porquê do entendimento desta crítica mais severa ao fenômeno da glossolalia. Parece, em outras palavras, e eu creio que você vai entender a minha motivação ao compartilhar isso com você, que a ideia de que até se pode suportar ou compreender a ideia ou a realidade dos dons espirituais. Mas o falar em línguas estranhas parece, para os críticos do movimento pentecostal, uma coisa desnecessária, principalmente se olhada para a história da igreja. Mas o que nós vemos é que o registro histórico, além de demonstrar e comprovar historicamente estas manifestações, enfatiza que em todos os momentos da história da igreja, pessoas falavam em outras línguas. Concluindo esta reflexão, esta análise na história da igreja, olhe para esta tela. Nós trouxemos aqui o registro dos huguenotes. Quando Bury escreveu que durante a perseguição dos huguenotes em 1685, havia entre eles os que falavam em línguas transbordantes de fervor espiritual. Nos quakers e nos shakers também havia manifestações de dons espirituais, inclusive de línguas estranhas. Nos metodistas, pugnava-se por uma vida santa e muitos tinham os dons espirituais e falavam em línguas. E os irvinguistas, e o próprio Irving testemunhou que uma irmã de nome Hall falou em línguas em um culto de oração. O movimento pentecostal tem no registro histórico uma defesa de que estas manifestações não cessaram na história da igreja. O fenômeno das línguas estranhas, na prática, precisa trazer algum benefício, tanto para quem fala como para quem ouve. Olhe comigo para esta tela. O benefício divino desta linguagem está longe de ser apenas este, uma vez que não se trata apenas da língua estar sob controle, mas sim o que ela fala quando está sob controle do Espírito Santo. É preciso esclarecer que, além do toque estratégico justamente na nossa fala, o Espírito nos leva a falar numa linguagem sobrenatural. É o que falamos sobrenaturalmente que produz os benefícios. Além de sujeitar-se ao Espírito do Senhor, de entrar nos seus domínios por meio da prática diária, da oração, em espírito, você também pode experimentar o seguinte. Antes de falar exatamente sobre o que se experimenta de fato ao falar em línguas estranhas, este texto que você acompanhou comigo nesta projeção, neste slide, mais uma vez reforça a ideia de que o falar em línguas, ele é resultado de uma prática, de uma vida piedosa, de uma vida que busca, por intermédio da santidade, um relacionamento intenso, um relacionamento mais estreito com Deus. Não se fala em línguas de qualquer maneira. Uma pessoa não pode sair repetindo expressões que ela ouviu ou repetindo palavras ou imitando alguém que foi usado por Deus. É uma experiência extremamente pessoal e séria de responsabilidades espirituais. Então vamos entender esses benefícios olhando para esta próxima tela. Acompanhe comigo o que está escrito aqui. Primeiro, há um conhecimento por revelação. Segundo, há uma edificação de nossa fé. Terceiro, há uma vitória dentro do sentido de vitória espiritual sobre aquilo que é carnal, sobre a carne. Quarto, há um cumprimento da vontade de Deus. Quinto, há uma sensibilidade espiritual. Sexto, há um perfeito louvor. E, em sétimo, há um sentimento que leva o ser humano, ou um comportamento que leva o ser humano a uma prática de intercessão. É, sem dúvida nenhuma, o fenômeno de falar em línguas estranhas edificante para quem fala. Lembrando que edificação significa construção.
E uma construção tem os seus fundamentos, tem os seus pilares, tem as suas colunas, para que posteriormente as suas paredes, os seus acabamentos sejam acoplados, sejam inseridos. Uma construção, com o passar do tempo, vai tendo uma beleza sustentada. Podem vir os ventos, podem vir as adversidades, esta construção estará em pé. Quando se fala em línguas estranhas, o ser humano é edificado. Edificação, quando se fala em línguas estranhas, se transforma ou se verifica em uma qualidade de vida espiritual diferente da normalidade. De forma resumida, nesta análise do batismo com o Espírito Santo, no fenômeno da glossolalia dentro de uma interpretação pentecostal, nós concluímos esta reflexão em alguns pontos que eu quero revisar com você neste momento. Em primeiro lugar, você pode acompanhar comigo nesta tela, nós vimos que o pentecostalismo clássico, ele entende o batismo com o Espírito Santo como uma obra subsequente à regeneração. Em outras palavras, nós vimos que, influenciado pelo movimento wesleyano, pelos ensinamentos do John Wesley, o pentecostalismo acredita que, no momento da conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo, porém, de forma gradativa, num processo de santificação, ele é batizado com o Espírito Santo. Nós vimos nessa discussão, em segundo lugar, de forma resumida, que a glossolalia ela pode ser observada como um fenômeno linguístico, psicológico e também religioso ou místico. Nós observamos nesta discussão que é linguístico por ser um fenômeno não catalogável, é psicológico porque apresenta as limitações daquilo que é natural para aquilo que é sobrenatural. E também é religioso ou místico porque permite de fato o ser humano se relacionar com aquilo que é divino. Nós observamos também nessa temática e de forma resumida, você pode recordar que existem propósitos para a glossolalia. Ela edifica pessoalmente, ela glorifica a Deus e ela comunica com Deus e sinal para os descrentes. Ela traz edificação, crescimento particular, mas sobretudo, e eu creio que este é um dos aspectos essenciais na manifestação dos dons espirituais, ela testemunha para o incrédulo a ação de Deus em relação ao homem. Ela é pregação, ela é transmissão, ela é testemunho de que Deus não é um sujeito que está distante do homem e não interfere na sua vida. Pelo contrário, Deus é um ser que age a partir do momento em que o ser humano permite esta ação de forma muito direta na sua existência, de forma muito direta na sua realidade. Você observa também aqui comigo que nós observamos nessa discussão que existe um dom chamado de variedade de línguas, através de uma análise do livro dos Atos dos Apóstolos e também de 1 Coríntios. E nós concluímos esta nossa reflexão dentro desse tema, abordando a questão da história como um testemunho da continuidade dos dons espirituais. Independente da sua linha teológica, independente do seu princípio teológico, nós precisamos respeitar, dentro de uma análise metodológica científica, a teologia pentecostal como uma realidade. Sendo uma realidade, ela é passível de uma crítica, ela é passível de uma reflexão bastante profunda. E não se pode ignorar que os seus movimentos, o seu comportamento tem pilares, princípios e fundamentos bíblicos. Pode também receber o testemunho da história, mostrando, ao contrário do que o cessacionismo afirma, que estas manifestações, em especial o da glossolalia,
foram realidades presentes na história da Igreja em toda a sua existência e é também contemporânea, ou seja, pode ser vivida e experimentada nos dias de hoje.